Vamos lá. Boa noite, meu nome é Paulo, sou da Uriarte Consultoria. Essa noite, como nós temos já seguido, né? Estamos recebendo aqui o Tiago Holanda, profissional da área de automação, engenheiro, especialista na área de automação industrial e automação também logística. O objetivo hoje é que a gente possa discorrer sobre o assunto automação, né? A gente vê muita coisa acontecendo e ao nosso redor, né? Não distante da gente. E nós que vivenciamos a operação no dia a dia, ficamos até um pouco ansiosos, né? E aí, isso vai chegar quando para mim? Quando é que eu vou ter uma automação na minha operação? E trouxemos o Tiago justamente para que ele possa nos ajudar a conhecer qual a aplicabilidade, em que setor, tal, enfim. A gente deve ficar junto durante uma hora e ao longo desse tempo, sintam-se à vontade para mandar perguntas, a gente vai estar à sua disposição. Que a proposta aqui é que a gente tenha realmente uma conversa aberta, é, formal dentro daquilo que é necessário, mas que nós possamos novamente entrar um pouquinho mais no detalhe do que é automação. Convido agora o Tiago a se apresentar e, Tiago, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite aí, fico muito, muito feliz de ter você junto conosco aqui, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui nessa noite, disponibilizando seu tempo. Obrigado pelo convite também de me considerar como um especialista. Eu sei só um pouco, estou aprendendo a todos os dias, né? Mas a gente se conhece há alguns bons anos aí, participamos de alguns projetos juntos, né? E eu vou estar à disposição para a gente responder algumas questões em termos de se a logística está no futuro, ou se com essa pandemia ela acelerou a digitalização das empresas, né? Então, é fazer um bate-papo mesmo, bem leve, bem solto e interagir com quem está assistindo a gente. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e a gente está sempre à disposição. Tiago, vamos lá então. Não é nada de forçando a barra, mas assim, a gente que está dentro da operação, às vezes a gente confunde alguma coisa, né? Eu vou falar aqui nomenclaturas ou alguns termos, né? O que que é automação? O que que é digitalização? O que que é mecanização? E às vezes às vezes bota tudo no mesmo pacote, né? Tudo isso é automação, né? Então, procura inicialmente, né, nos ajude a dar um ponto de partida. O que que é automação? Até onde, o que que é a digitalização? O que que é a mecanização? Cite alguns exemplos, se possível. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo daquela operação do Espírito Santo, lembra? Aquilo lá tinha uma mecanização, né? Tinha uma forte informatização no meio, que usava algumas inteligências, tal. Enfim, o que inicia como pontapé inicial, o que você pode nos falar a respeito disso? Então, a automação é um processo bastante abrangente e ela acolhe todos esses termos que você falou, né? Então, assim, quando a gente pensa em automatização, a gente pensa em processos que podem ou são já repetitivos e a gente traz isso para mecanizar através de um robô, através de uma movimentação e inserir um processo racional de modo que você tenha uma identificação de quais são esses custos. E isso também passa pela digitalização, porque não necessariamente aquilo que você faz manual, você gera informação e dados para que você possa tomar decisão dentro da sua operação. Então, vamos supor um processo, essa do Espírito Santo, que a gente trabalhou conjuntamente e foi para separação de pedidos, né? Se eu não estou muito enganado, porque faz alguns Isso, anos. perfeito, isso mesmo. E até a gente tinha um processo que o cliente, na época, a empresa tinha interesse de mecanizar,
porém não digitalizar e também não automatizar. Por que mecanizar? Ela inserir alguns equipamentos, como esteiras, como estruturas de flow rack, e iria colocar os seus produtos nessas estruturas para poder fazer de uma maneira repetitiva e, consequentemente, aumentar a produtividade de toda a operação. Então, teoricamente, a gente, em conjunto, sugestionou de que eles poderiam automatizar, então, assim, inserindo acionamentos nas esteiras, inserindo dispositivos que você pudesse identificar qual a quantidade e qual produto que teria que ser picado, né? Um termo bastante técnico que a gente está bem acostumado a utilizar, né? Mas vem de fazer o pedido, de fazer a coleta, a separação. E também de você colocar dentro de um sistema ou sistematizar as informações, né? De modo que isso seja orquestrado por um WMS, que para quem não sabe o que é um WMS, é um sistema que faz o gerenciamento das ações e das operações dentro de um armazém. Então, explicando em poucas palavras, sendo bem simplista, a automação é o conjunto de todas essas operações, da mecanização, da utilização da mecanização e robotizando essa mecanização e digitalizando de modo que a gente pega essas informações que a gente, muitas operações têm empiricamente, ou tem no Excel. No Excel já é uma digitalização. Transforme isso em informação para que a operação ocorra. Então, basicamente falando, é isso. Tá. Eu preciso ter, por exemplo, imagine que uma empresa tenha lá um nível, ela tenha um flow rack, mas ela tem um flow rack, tem porta-pallet, mas curiosamente ela não tem um WMS implantado. Ela conseguiria automatizar alguma coisa aí, ou necessariamente nós temos que seguir um fluxo? Ó, tem que passar tem que implantar um WMS para depois, enfim, automatizar ou mecanizar alguma coisa? Seria uma lógica assim, não? Muitas empresas, né, elas não têm uma estrutura ou uma necessidade de se automatizar a princípio. Então, assim, às vezes a gente vai visitar uma operação e apenas com uma correção de processo ou implementação de Lean, de operações que a gente organiza de uma maneira racional para que eles possam ter um aproveitamento daquilo que eles já fazem, já é o suficiente, né? Não necessariamente ele precisa de sistematizar aquilo ou de automatizar, né? Às vezes tem uma jornada a ser preenchida, né, de quantidade de itens que tem que ser separados, quantidade de SKUs, quantidade de movimentos que fazem numa operação, e a gente levanta isso mediante uma análise de dados para poder definir se faz sentido automatizar ou não. Porque a automação, Paulo, ela pode ser um problema, porque ela joga a luz naquilo que não está sendo verificado, né? O que eu falo? Tem processo que você faz muito costumeiramente e que aquilo ali é um gasto desnecessário que, somando esses vários gastos desnecessários, no final você tem uma operação ineficiente e que custa muito caro, né, para o operador. Então, quando a gente fala de automação, a gente precisa identificar todos os gargalos, todas as operações e descrever isso num documento para que a gente possa digitalizar e transformar isso numa linguagem de sistema, né? E aí implementar, de fato, a automação. Então, assim, se você não consegue sistematizar isso de uma maneira adequada, ao invés de você ter uma solução, você vai gerar um grande problema. Por isso que a gente costuma empresas que têm uma operação rodando e que geralmente precisa automatizar aquele processo, mas não tem a oportunidade de mudar de prédio ou precisa fazer aquilo sem ter um impacto grande na operação logística, então a gente usa a metodologia ágil, pega um aspecto daqueles processos e divide em vários pequenos processos e vai automatizando por etapas, né? É o que a gente aconselha. Mas sim, dá para você pegar, se você tem uma estrutura porta-pallet, faz uma separação desses pedidos na própria estrutura, dá para você fazer isso com identificação na própria estrutura, por códigos e tags, e utilizar o sistema, começar a ordenar a operação para que isso fique melhor orquestrado e você consiga
passar pela jornada para atingir o momento, quando chegar a necessidade de automatizar e sistematizar isso. Eu conheci empresa muito grande da área alimentícia, eu fui para Fortaleza participar de um projeto, e eles faturavam bi, não eram nem milhões, e utilizavam o Excel para fazer como o WMS da operação. Então, isso você encontra muito corriqueiramente, né? As pessoas têm uma falsa percepção de que a automação ela é um investimento muito alto, quando na realidade hoje você consegue, né, por etapas, por processos, não fazer uma mecanização de um autoportante, por exemplo. Daqui a pouco a gente pode explicar o que é autoportante. Mas se você pegar pequenas etapas e ir crescendo conforme a operação também vai se expandindo, é muito tranquilo. né? Isso também não é alto, e a gente tem muita tecnologia acontecendo aqui no Brasil mesmo. Agora eu cometi até uma. Fala um pouquinho da Automini. Fala um pouquinho aí do trabalho que vocês fazem. Fique à vontade, sinta-se à vontade também. Mas eu acho que esse é um momento bacana também. Então, a gente é uma empresa de tecnologia, né? A gente desenvolve sistemas robóticos, software, de modo que a gente transforme a operação, a movimentação, por exemplo, de pallets, de produtos, e até separação de pedidos, em uma operação mais autônoma e mais automatizada também, do ponto de vista de robótica. Então, a gente é uma empresa que foi fundada por engenheiros aqui da USP, né? E a gente está no mercado há mais de 7 anos, e a gente tem essa crise que a gente está enfrentando agora, bastante séria, de pandemia, tem acelerado alguns processos e a busca das empresas por digitalização. E digitalização que eu faço é pegar o início da jornada de uma operação muito manual e chegar numa operação robotizada, né? Então, você precisa analisar todos os processos, verificar quais são os gargalos, quanto que custa, porque é muito comum as empresas não terem essa informação de quanto que custa movimentar um produto do ponto A até o ponto B. Muitas empresas não sabem qual o custo disso. E isso é muito importante, porque faz parte de todo a parte financeira, o planejamento financeiro de precificação de um produto, por exemplo. Você precisa incluir a parte logística dentro dele, e geralmente a parte logística é uma composição bastante forte de um preço final, por exemplo, para o varejo. Então, assim, a gente trabalha com software e sistemas robóticos para a indústria em geral, centro de distribuição e processos produtivos, né? Quem quiser pode visitar, depois a gente compartilha aqui o site, a gente tem perfil no LinkedIn lá, tem bastante novidade acontecendo e a gente tenta postar toda semana. Qual é o site? É Automini mesmo, né? Automini.com, igual o nome que está aqui na legenda.com.br. Eu estou colocando aqui. A Luísa Helena Trajano, a presidente do Conselho do Magazine Luiza, hoje ela participou de uma live há alguns dias falando sobre digitalização. E essa aceleração, né? A gente teve que avançar em 3 meses, coisas que aconteceriam nos próximos 2, 3, 4 anos, né? De modo a garantir a seguridade dos agentes de uma operação, as pessoas, né? Outra... não digo falácia, mas outro mito que as pessoas pensam é que a automação ela vem para reduzir headcount, quando na verdade a automação ela vem para suportar a produtividade e expansão, né? Porque headcount é um controle que quem está implementando uma operação, uma automação, não tem diretamente, porque se você não assegura a implementação dos processos, não necessariamente você vai ter uma redução. E, geralmente, muitas vezes, essa equalização de processos, essa racionalização dessas operações dentro de um centro de distribuição, por exemplo, requer algumas pessoas a mais para poder dar sustentação para aquela produtividade, para sustentar também o crescimento nos próximos anos. Enfim, a automação ela tem que ser observada. Você faz uma previsão para os próximos 3, 4, 5 anos, né? Que geralmente é o retorno sobre investimento de uma automação em média. De 3 a 5 anos, né? Isso. Eu vou te falar da experiência. Desculpe.
em alguns casos, dependendo do tamanho da operação, às vezes em um ano você já tem retorno. Mas isso é investigado para cada caso, tá? Então, a gente não consegue falar, para todos os casos vão ser 2 anos, para todos os casos vão ser 3 anos. Cada caso tem que ser investigado e calculado. Tá. Então, vocês, a empresa identificando a necessidade de aumento da capacidade operacional, ou querendo, enfim, a busca aí por algum processo onde tenha um pouquinho mais de uma redução da mão de obra, mas não é redução do quadro operacional, mas redução assim, eu quero, bom, vou pegar lá uma linha de operação, onde você consegue produzir manualmente 100 mil unidades. Para que eu consiga passar desse patamar, eu teria que já ter um nível de automação. Aí vocês entram para desenvolver toda essa tecnologia, é isso? Basicamente, sim. O que a gente tem observado também é que as pessoas falam que não estão nessa jornada de automatizar agora e não querem fazer uma análise. Mas eu acho que vale sempre você estar identificando as possibilidades de ganhos em termos de processo, e a gente faz essa análise, essa curadoria, né? E a gente detalha quais são os dados que a gente precisa, os KPIs, né, as informações operacionais que a gente vai levantar para fazer esse tipo de análise e preparar a operação para receber a automação, porque quando você vai automatizar um processo, principalmente utilizar equipamentos, você precisa treinar todo esse pessoal para trabalhar em conjunto com a máquina, né? De maneira colaborativa, de modo que a gente possa garantir todos os níveis de produtividade em sua máxima e a disponibilidade também do equipamento, para que você não tenha problema, né? Então, uma pessoa que estava acostumada a fazer uma operação de maneira manual, ela precisa ser retreinada para que ela possa utilizar as capacidades máximas de que a automação vai trazer para a operação. Então, a gente faz todas essas análises, faz a preparação, implementa e dá suporte. Então, basicamente é isso. E treina também as equipes, porque quando a gente fala de robô propriamente dito, os agentes precisam estar informados que tem uma máquina ali que vai funcionar sozinha. O que acontece às vezes, a gente tem alguns testemunhos de operação nossa que vamos supor que tem uma parte da mão de obra que é terceirizada ou trocou as pessoas por algum motivo, porque uma não pode comparecer naquele dia, e a pessoa vê a máquina e está desinformada, começa a fazer o sinal da cruz, porque acha que é algum fantasma que está movimentando. Agora vai passar, aqui no Nordeste, eles têm o costume de falar que a cabra vai passar, né? A cabra, vai passar a cabra, o facão. Não, ou então ficar impressionado, assim, porque é tanta tecnologia embarcada, tanta programação, ferramentas de machine learning, que é o próprio aprendizado de máquina, né? Então, ela analisa os dados que ela está fazendo, aquilo ali online, e tenta melhorar aquele processo que já foi melhorado, né, com a implementação. Né, visão computacional, onde você tem câmera que faz uma análise, consegue ler a tag em cima do pallet, para ver qual é aquele SKU, para onde ele tem que levar, conversando com o seu WMS, que faz o gerenciamento do centro de distribuição, e você tomar decisão operacional baseada em dados, e não mais num conhecimento empírico ou no achismo, que é o que acontece em algumas empresas. Então, a gente faz tudo isso, e aí tem muita programação, muito desenvolvimento de engenharia, mas o nosso robô buzina, e as pessoas ficam impressionadas que o robô buzina também. Mas a buzina, dentro de todo esse processo, é uma coisa simples de se fazer, né? Não tem tanta inteligência. Mas é bem interessante, e eu acho que a gente está num caminho de automatização e digitalização que não tem mais volta. É um caminho que não vai ter passo para trás, e eu vejo isso como uma maneira muito positiva, porque quando tem muita procura, você começa a democratizar esse tipo de tecnologia, né?
porque você Uhum. consegue diminuir custos de alguns insumos por conta da demanda, né? Porque tem maior volume e você tem maior capacidade de negociação e consegue fazer com que a tecnologia chegue para todos, promovendo a liberdade de pessoas e que elas se qualifiquem para operar com máquinas, promovendo também uma distribuição de renda de maneira indireta, porque essas pessoas qualificadas elas vão com certeza ter melhores oportunidades e vão consequentemente ganhar mais. Né? Então é todo um círculo virtuoso que a gente chama. Né? É o que tem observado, por exemplo, na história da Alemanha e do Japão. Se a robotização fosse uma coisa que reduzisse empregos ou reduzisse pessoas numa operação diretamente e sempre, constantemente, a Alemanha e o Japão seria a meca do desemprego, né? Não, realmente, eu acredito sempre que a automação é para um patamar onde você, principalmente olhando para onde eu trabalho, o segmento farmacêutico, né? Que é onde você tem um nível de automação na linha de separação, né? Você tem aquelas separações onde você não requer mais a pessoa, mas é um grupo pequeno de itens que vão dentro daquela linha, né? Então, você tem lá, novamente, eu vou pegar o exemplo de uma distribuidora que tenha 10 mil itens. Desses Uhum. 10 mil, você coloca 2 mil naquele in-frame, né? Naquele o dispensador lá de produtos do alto giro. E o E, restante você coloca num Pick by Light, mas você tem o recurso da pessoa separando, você tem lá uma disposição tecnológica, tal, mas você tem o recurso da pessoa ainda separando, tal. Então, o objetivo é aumentar a capacidade, fazer com que a operação consiga suportar aí uma demanda crescente, né? Na uhum. venda, tal. Uma pergunta aqui do Divaldo, ele fala assim, Paulo, pergunta quais as linguagens de programação que eles usam, como é feita a manutenção de um robô, tal. Enfim, primeiro, como é feito, qual é a linguagem? Tem uma linguagem específica que se utiliza ou não? Enfim. São diversas, né, linguagens, eu não consigo especificar cada uma delas, porque até mesmo eu não faço desenvolvimento, eu trabalho numa frente que é mais operacional em termos de analisar o contexto do cliente e trazer isso para a nossa engenharia para fazer o desenvolvimento. Mas eu posso verificar e me comprometo de responder. Qual é o nome dele? É Edivaldo? Divaldo. Nivaldo. Divaldo. Tá. Divaldo, Divaldo. entra lá no site, vai ter uma bolinha do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo, eu respondo para você. Eu prometo buscar essa informação e disponibilizar para quem tiver interesse. Entra lá no É, site automini.com.br, gente. Hein? Aumenta o tráfego lá para mim. é, eu tô com um layout Agora, aqui. a manutenção, só responder a outra pergunta. Sim, claro. A gente tem uma parceria, né, com uma empresa que nos fornece a transpaleteira e dentro do nosso modelo de negócio o suporte está incluso, mas assim, troca de óleo, você engraxar ou lubrificar os elementos rodantes, se você tiver essa parte muito bem feita, a máquina vai durar muito mais do que 5 anos sem dar problema nenhum para vocês, mas a gente dá todo esse suporte, você não precisa se preocupar com esse tipo de problemática, tá? Eu vi no. Me ocorreu aqui que eu estou com o layout na mão e a partir desse meu layout eu vou ter que começar a fazer algumas perguntas, só para ver onde se aplica isso, tal, isso, aquilo. Vamos tentar fazer uma. Mas Ó, uma o coisa Paulo que. jogando na ah, parede, vamos lá. não, não, mas eu acho que é bacana, eu acho que a gente vai. Até para poder entender, né? Mas uma pergunta anterior a essa é o seguinte: a gente tem visto muito. Puta, você abre aí, você colocou assim robô ou alguma coisa e-commerce e tal, aparece aqueles robozinhos se eu não me engano, é do Submarino, que pega uma estante, levanta uma estante, leva para cá, para lá, tal, isso aqui. Eu te pergunto o seguinte: o robozinho a gente vê ali, tem uns que tem luzinha neon, tal, um negocinho bem legal, né? Mas, Uhum. e aí, cara? Como funciona aquilo ali? Porque ali tem o vídeo e tal, mas não tem ninguém explicando. Ó, funciona assim, o cara fica móvel e tal. Como é a aplicação desse robô que mexe estante para lá e para cá? Como funciona isso daí?
Então, basicamente, esse robô ele é bastante implementado em segmentos de e-commerce, onde a gente tem uma média de pedidos que a gente chama de um para um. O que é um para um? É um cliente comprando geralmente um produto. Então, você tem uma taxa, uma cauda longuíssima de SKU, uma cauda longuíssima de produtos que você tem que ter disponível, porque senão você começa a enfrentar certos problemas. Por exemplo, se o cliente for comprar uma hipótese, tá? Uma escova de dente, mas ele não encontra a pasta que ele gosta de usar, então ele vai abandonar todo o carrinho. Então você precisa garantir que você tenha essa disponibilidade de SKU. E como é que você gerencia isso? O segredo dessas empresas está baseado no software. A inteligência que é desenvolvida, o algoritmo por trás, que faz toda a regência desses pedidos. Então, esses pedidos, você não pode fazer por onda, né? Geralmente, você tem que ir captando os pedidos que entram online e estudando essa demanda. Então, o gerenciamento desses robôs é feito por esse software. A inteligência está toda inserida no software, que é uma caixa preta, cada empresa tem seu segredo. E, basicamente, o que eles fazem? Eles disponibilizam na operação do centro de distribuição, o operador fica parado e o robô leva a estanteria que tem toda a curva A, B, C, D, depende da quantidade de SKUs e da demanda, nessa estanteria. E aí o software fica orquestrando, de acordo com os pedidos que vão entrando dentro do site ou no sistema da empresa, como é que ele tem que disponibilizar isso. E também a modalidade que está sendo comprada, porque tem empresa que tem 3 níveis de entrega, por exemplo, né? Nas próximas 2, 3 horas, em grandes centros, no dia seguinte ou daqui 4, 5 dias úteis. Então, tem que separar, o software tem que fazer esse gerenciamento de todas essas variáveis também. Então, o segredo é disponibilizar o material correto, no tempo correto, né, para que o operador faça o picking desses itens, e a gente chama isso, uma técnica, uma operação que chama goods to person, que é o material vai até o operador e o operador não anda mais. Por isso que o robô fica se movimentando, e é um grande jogo de damas, de xadrez, né? Você vê um monte de quadradinhos, se você pegar os vídeos da Amazon, né? A Amazon começou isso lá em 2012, comprando a Kiva Systems, e hoje eles têm uma empresa chamada Amazon Robotics, que faz isso só para a Amazon, né? Então, para você ver o quanto é importante e é core business, né, das empresas, principalmente Mercado Livre, a própria Amazon, né, a parte de logística como um tema central, né? Então, esses robôs, eles são bastante aplicados para a parte de e-commerce, e que tem uma grande variedade de SKUs e média de pedidos de um produto por pessoa, né? Então, você tem uma variabilidade muito grande. E aí você consegue colocar diversos itens nessas estanterias, você divide por volumetria, né? Você põe muitos SKUs nessas estantes. E os robôs ficam se movimentando. Basicamente é isso. Vem aí uma pergunta já que certamente a maioria dos que estão vendo. Quanto custa um robô desse? Depende. Assim, não tem um valor, mas assim, $20.000, $10.000, ou alguma coisa assim, não? Depende. Mas em média, de $25.000 a $40.000. Tá? De 25 a $40.000. Mas aí vai da política de cada empresa, né? Vai da política de cada fornecedor. Se é um cliente estratégico, você consegue ter uma redução bastante grande. Mas para gerenciar armazém, para o e-commerce, eu não vejo como fugir desse tipo de robotização, né? A gente tem até desenvolvido já na Automini para robô para separação de pedidos também. Tem? Tem. É fazer picking de caixas. Picking de caixa fechada. Isso, a transpaleteira vem com o pallet, e aí você faz a caixa fechada. Você pega na posição pallet, o operador não anda mais, ele fica dedicado a cada corredor do centro de distribuição. E aí a transpaleteira vem automaticamente no corredor, que tem que ser separado o item, e o operador só coloca a caixa em cima do pallet e o robô vai embora. Uma coisa que para muitos talvez não tenha, chama mais atenção sempre o robozinho, né? O robozinho ali e tal, isso aqui, realmente o robozinho ele chama atenção.
Mas o que mais me chamou a atenção, eu vou lhes falar a verdade, foi a estante, que ela é perfeita. Ele vai passando entre um e outro, coisa assim de 1, 2 centímetros. Ela passa uma estante para cá, para lá, corre por trás, tal. Então, assim, desde a estante, a montagem da estante tem que ser perfeita, porque senão aí ele vai se batendo, bate aqui, bate ali, começa a cair as coisas, tal. É um negócio, né? Isso me Sim, chamou muita atenção. eu já vi, Paulo, não só estantes, mas gaiolas, propriamente, o pallet também eu já vi sendo movimentado. Esses robôs, eles se movimentam com muita velocidade, né? Até porque não pode, porque você tem uma força que pode deslocar a carga, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso tem que estar planejado dentro do sistema também. Mas passa muito perto, muito perto. Mas como é uma área que é orquestrada por software e não tem acesso de pessoas, então você consegue ter essa exatidão, né? A E essa localização, precisão. o Divaldo está até perguntando, a localização dele internamente, como é que ele seguia para entrar numa rua, na outra, tal? O que? Vocês estão falando dos nossos São robôs? sensores no piso, alguma coisa assim, desses robozinhos, como é que eles se localizam? São sensores, é? Esses robozinhos têm diversas possibilidades de localização. Ou você põe fita magnética, ou você põe um QR Code em cada ponto que ele vai ter que acessar no mapa de movimentação dele. Os robôs da Automini, não. Os nossos não precisam de tag, é o software e câmera que faz a localização dele, tá? É pela câmera, é? É. Vocês desenvolvem esses robozinhos também? Esses robozinhos não. A gente tem uma jornada, mas hoje a gente tem já a solução para movimentação de pallets e para picking de caixas. Tá. Esses robozinhos a gente não tem. Tá, então eu vou pegar, eu me comprometo aí com todos, de pegar depois o portfólio de todos os produtos, equipamentos que a Autônomo faz, né? E publicar lá no nosso, tem o Instagram, aqui na página também do YouTube, Pode enfim. ir lá no E a gente vai LinkedIn, lá tem no informação, LinkedIn também, do nosso Thiago. site, o Domini. Também, se puderem pôr lá nos comentários, eu nem sei como é que eu ponho aqui. O Paulo é chique, o Paulo tem assistente, mas eu não tenho. O quê? Não, mas o quê? Não, mas aí tem o chatzinho do lado aí, cara. Então. O Emerson, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. O Seja site bem-vindo. lá, vocês conseguem falar diretamente com a nossa equipe e pode pedir apresentação, pode agendar. A gente está à disposição para discutir e para ajudar, né? O nosso perfil também, muitas vezes, Paulo, tem empresa que entra em contato e não é coisa do nosso segmento, do nosso portfólio, mas a gente dá uma indicação, tenta indicar parceiros, indicar. Porque o nosso segmento, apesar de ser grande, mas todo mundo se conhece, né? Então, você eu conheço há uns bons anos já. Sim, Então, sim. a gente, o grupo que a gente tem de conexão logística lá, muita gente se conhece lá, e até fica surpreso quando entra lá no WhatsApp e fala, mas você está aqui? Não, estou aqui. E, geralmente a gente vai visitar cliente e acaba encontrando empresas que são concorrentes ou atuam no mesmo segmento e acaba se encontrando, né? Então, é muito comum isso. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Em todos os setores, por exemplo, eu estou aqui com o layout na minha mão, aí eu tenho do recebimento, eu passo para armazenagem, vou lá para o processamento, abastecimento da linha, processamento dos pedidos, processamento do pedido que eu falo é separação, conferência, embalagem, e aí a expedição. Em todos esses processos, a gente consegue aí colocar um nível de automação, de digitalização. Como é que vocês, enfim, o que você me diz disso daí? Todo processo cabe uma automação. Sim, mas você precisa analisar também a característica daquilo que você está movimentando, né? Porque não necessariamente. É o que a gente costuma falar que o caldo vai sair mais caro que o peixe. Porque às vezes a operação ela não permite uma digitalização e uma automação, porque é muito específica, né? É muito específica. Mas é possível sim, por exemplo, para soluções de e-commerce, além da parte de movimentação e de separação de pedidos, você tem máquinas que embalam isso, tanto naqueles bags automaticamente, quanto também aquelas caixas
parte de papelão, ele faz a embalagem de acordo com o tamanho de cada item, né? Isso a gente não tem empresa no Brasil que fornece, pelo que eu sei, mas tem muita empresa já que nem embalagem de conferência tem operação mais, faz tudo de maneira automática. Então, uma câmera, um portal com câmeras faz a leitura do código de barras em qualquer posição, isso é possível também, só custa caro cada portal desse, passa muito facilmente de 200 a 300 mil reais, mais ou menos, mas é possível sim. O que vai determinar também não é só a forma do item que a gente vai ter que automatizar e movimentar, mas também o apetite para o investimento. Né? Como eu te falei, dependendo do tamanho da automatização do projeto, isso demora, tem retorno para lá de 5 anos, com certeza. Mas se a empresa tem como sustentar essa operação, tem como fazer esse investimento e tem uma projeção de crescimento bastante duradoura e vertiginosa, então é possível sim. Se quiser investir, a gente consegue. Tem robô que pega com garras, aquelas ventosas, pega um aplicador para separar. Eles pegam. Isso aí a gente tem muitos vídeos na internet que exemplificam isso. Mas custa caro. Custa um investimento razoável, assim. Mas se justifica em termos operacionais e de ganhos, eu acho que vale muito a pena. Dentro do segmento farmacêutico, tu tem alguma experiência que pudesse compartilhar, assim, ou não? Tanto do distribuição como de varejo? O segmento farmacêutico que a gente vê bastante automatizado é a parte de fábrica. Né? Você tem parte de embalagem de comprimido, de blister, de separação, parte de hospitais também fazem aquelas máquinas que dosam o medicamento que cada paciente vai tomar, então a gente tem um nível alto de automatização nisso, né? Que, como eu falei, o investimento, geralmente a maioria dessas máquinas, elas vêm de fora, né? Então, hoje, com esse período desafiador que a gente está enfrentando, dólar e euro inviabilizou uma série de investimentos, né? Então, muita coisa está sendo internalizada. Mas, sim, a gente, numa outra empresa que eu trabalhei, a gente participou de um processo de automatização de uma grande rede de drogarias aqui no Brasil, onde eles colocaram robô, isso está acontecendo muito na Europa, e o robô é um dispenser de caixa de medicamento. E ele consegue fazer a leitura, por exemplo, da receita do médico. E aí dispensar a quantidade correta e deixar tudo digital. Inclusive, você consegue mandar esse documento, por exemplo, para os órgãos governamentais e seguir todos os protocolos que o governo exige, por exemplo, para remédio controlado ou remédio de alto valor agregado, que a gente chama. Essa dispensação, se não me engano, foi dentro da área de controlados, né? Isso, exatamente, dentro da área de controlados. A área de controlados faz bastante sentido, porque por legislação, um pouco que eu sei, você precisa ter uma área segregada e identificar quem tem acesso, né? Então, o robô faz muito sentido nesse tipo de operação. Tá. Ó, segura aí, bota no ganchinho aí uma pergunta sobre RFID. Eu acho que é legal porque dentro do segmento farmacêutico ainda é algo que está há alguns anos para acontecer, mas não bateu o martelo. Mas, inicialmente, o Marconi faz uma pergunta: qual é o maior dificultador para esses investimentos, né? Preços ou falta de conhecimento do empresário? Assim, pelo que você tem acompanhado ao longo da tua trajetória, tal, enfim, qual é Eu já sei a resposta. Particularmente, eu acho que, assim, de uma certa forma, você tem ainda o empresário, ele não está olhando muito muito à frente, sabe? Por mais que nós falemos que o custo do Brasil realmente é pesado, tal, isso, aquilo, mas quando a gente vai para a ponta do lápis, tal, em alguns momentos o cara acha mais viável pagar 5, 10 funcionários a mais do que fazer algo que, enfim, isso eu tenho visto, né? Eu tô falando isso em função até de outras coisas que a gente acaba acompanhando, tem visto, e até com o nosso papel
especialista, de consultor dentro da área, a gente procura, digamos assim, transmitir da forma mais transparente possível os ganhos que o empresário vai ter contratando lá um WMS, investindo um pouquinho mais aí num coletor, no uso de coletores, ou num pick and buy light, entendeu? Mas a gente vê ainda que existem alguns já querem. Tem um cliente que recentemente eu comecei a prestar serviço, ele falou, Paulo, eu não quero um papel dentro da minha empresa. Uhum. É até um pouco de desafio, né? Aí ele falou, não quero papel, não quero papel não, não quero planilha cega, não quero lista de separação, não quero nada, eu quero tudo via coletor. Eu falei, beleza, tranquilo, é só ver com a sua empresa, né? Que a empresa que é o teu sistema operacional. De minha parte, show de bola. Mas, às vezes, a empresa do sistema operacional não tem esse recurso, né, disponível. Mas, enfim, o que você acha aí em relação respondendo essa pergunta do Marconi? Que qual a maior dificuldade, né? Qual o maior dificultador para esses investimentos? Assim, dentro do universo que eu já trabalhei de projeto, eu vou responder com base na minha experiência, tá? Eu tenho um estudo nisso e não conseguiria elencar dentro da quantidade de empresas que a gente tem no país. Mas a minha percepção é que eu acho que falta um pouquinho de dedicação de nós em ser mais didático, em explicar as questões de operação e o que a automação vai trazer de vantagem para todos os agentes que vão estar em contato com elas. A grande dificuldade que a gente tem é de passar de uma maneira bem simples ou simplificada, porque a automação não geralmente ela é simples, a gente consegue simplificar a comunicação, de que aquilo é possível fazer e ser sempre aberto, a gente age com bastante transparência. Então, sair um pouco de terminologias que às vezes fazem sentido para a gente que está dentro, mas tem muita gente que trabalha na operação e que lidera a operação e às vezes não estão familiarizados com esse tipo de terminologia, né, de robô, de WMS, e explicar mesmo, como se fosse um evangelista, de qual a vantagem que ele vai ter na operação e qual o potencial retorno daquele investimento. Porque uma vez que você justifica e prova, por meio de cálculos, de que aquilo tem um potencial retorno, então todo mundo tem que concordar que quando ele atingir o equilíbrio daquele retorno, aquele retorno ele não para naquele ponto que se pagou o investimento, mas ele se torna lucro direto. Né? Então, esse trabalho de convencimento é totalmente nosso. Né? Então, a gente tenta simplificar ao máximo, deixar elegante, que eu falo, né? sem pedantismo, para que as pessoas consigam absorver aquilo da melhor maneira e tomar uma decisão baseada em critérios. Né? O investimento não mais é impeditivo, somente. Né? Porque muitos projetos que a gente tem que fazer, a gente consegue dar um potencial de retorno. Então, se você tem um retorno, obviamente, você consegue, por um dado, por uma razão, comprovar de que está fazendo o negócio certo. E outra é relacionamento, né? As pessoas, elas confiam em outras pessoas, né? A gente vai mandar um robô lá na porta do centro de distribuição para fazer uma explicação, porque as pessoas não vão comprar. Adianta. Então, essa arte é a gente que tem que desenvolver. Então, o que eu costumo fazer é ser sempre didático e trazer de uma maneira simples qual é o retorno e explicar para as pessoas até que elas não tenham mais nenhuma dúvida, né, de comprar. Porque se a pessoa titubear, se a pessoa ela tiver qualquer ponto que não esteja claro para ela, ela não vai prosseguir com a automatização. Vai ser um problema a ser enfrentado. Mas é isso, eu acho que basicamente a gente tem que estressar todas as informações e deixar claro quais são os benefícios que aquele projeto vai trazer para a operação e para todas as pessoas que trabalham naquela operação estão envolvidas de alguma maneira. Show de bola.
E agora, com relação ao RFID, tem não aí tinha um... respondido. Não, não, essa não. Não, o RFID, cara, eu juro para você, eu nunca implementei. Não. Não, nunca. E eu sempre tento sair um pouquinho do RFID, porque assim, qualquer problema, se você tem uma cobertura ou uma luminosidade muito alta, alguma interferência de metal no processo, o RFID começa a dar pau. Então você precisa investir muito em infraestrutura para justificar o RFID. E assim, eu falo isso da minha experiência da última vez que eu mexi com RFID, que faz alguns bons anos. Uhum. Como hoje nas nossas operações a gente trabalha com outro tipo de tecnologia de identificação, por exemplo, então eu posso estar muito enganado com a minha opinião em relação ao RFID, mas é só minha opinião. Né? Então, deixar claro, os amigos que trabalham com RFID, que é o core business dos negócios deles, eu tô faz uns 4, 5 anos que eu não pego o projeto com RFID, e o último que eu analisei, que eu participei, tinha alguns problemas com interferência. Eu acho que a gente pode, talvez, no sentido do que eu acabei de falar, de simplificação das coisas, trabalhar com algumas outras tecnologias que atendem não só a questão do que o RFID resolve, mas também abarcando outras questões, como de identificação, basicamente isso. Mas qual era a sua pergunta com a RFID? Bom, agora, ó, tô até me coçando aqui, que agora eu vou jogar um negócio na tua mão aí para você ver como é que você pode ajudar. Um dos grandes desejos de qualquer dono de uma empresa, tal, de qualquer empresário, é com relação ao inventário do estoque, né? O sonho de consumo nosso seria pensando no RFID, e aí eu jogo essa bola para você, para que você apresente aí uma solução, porque certamente ela será bem-vinda. Olhando para o RFID, a gente imagina que é o seguinte, pô, primeiro, o custo da etiquetinha do RFID ainda é caro, tal, isso, aquilo. Pelo menos a informação que chega para nós, ok? Então, poxa, vamos lá. Então, eu não consigo colar uma etiquetinha em cada um dos meus produtinhos, dos meus medicamentos. Novamente, eu estou usando pela minha experiência, distribuidora de medicamento, tá? Então, eu tenho lá 1 milhão de unidades, dessa 1 milhão de unidades em estoque, eu tenho 850 mil unidades em caixa fechada, no estoque pulmão, tal, controlado lá pelo WMS, tal, tudo direitinho, ok? E as outras 150 mil unidades eu tenho dividido no meu pique, seja está no flow rack, ou seja está numa estante, divididinho pelas caixinhas BIM, tal, isso, aquilo, não. Bom, como é que eu consigo ter uma dinâmica maior? Porque hoje, se eu vou fazer um inventário de uma empresa, por mais que o cara coloque um método lá, tem algumas empresas que têm um método, usam lá o coletor, tal, mas, bicho, isso daí tudo é manual, né? O cara tem o métodozinho dele, da estante, bota uma etiquetinha, uma área ticket, vai lá, conta, passa a outra pessoa, conta, tal, e conta 2, 3 vezes, tal, e aquilo ali vai-se embora. A ideia, o sonho de consumo seria o seguinte: eu botar uma caixinha, eu botar uma etiquetinha dessa daí, na hora que a caixa padrão entrou no depósito, ok? Então, a grande parte das distribuidoras tem esse costume já, esse método de colocar uma etiqueta identificando o endereço pulmão, tá, na hora da entrada da mercadoria no depósito. Mas o que seria legal? Se eu colocasse uma etiquetinha RFID e em algum momento eu pudesse, ou, claro, uma tecnologia que você possa apresentar, em algum momento eu puder fazer o seguinte, ó, vamos tirar uma fotografia? Vamos. Tic, eu tirei uma fotografia daquele prédio ali, daquela rua, eu sei tudinho que tem ali, não preciso ninguém ir lá e contar. E se eu mandar 3 pessoas contar, o primeiro vai contar 100, o segundo vai contar 101, o terceiro vai contar 102. Isso, infelizmente, é assim.
Então, existe alguma coisa que nós poderíamos fazer e implementar nesse sentido? Existe, e a gente tem também. Show de bola, né? Agora ficou bom o negócio. Eu vou deixar bem claro para todo mundo que está vendo. Agora ficou bom o A negócio, gente não combinou nada. não é combinado, não. Vamos lá, Paulo. A gente tem, dentro das nossas soluções, também com tecnologia de câmera, a gente faz a leitura da própria tag ou do produto, você não precisa etiquetar novamente, né? Então, a gente pede o modelo de identificação que você já tem do produto ou da operação, e a gente adequa a câmera para fazer a leitura disso. Então, a nossa câmera ela pode fazer tanto a leitura da código de barras, pode fazer leitura do QR Code. QR Code é bom porque QR Code ele absorve uma gama maior de informação. E pode ler tanto números como o alfabeto. Então, a gente consegue identificar o produto em diversas variáveis, inclusive para fazer um cross-checking, por exemplo. Eu quero que ele leia o código de barras e leia o que está escrito e faça uma verificação se o código de barras corresponde ao que está escrito no produto. Então, a gente consegue fazer. Claro, a gente tem que analisar os parâmetros de cada operação e como é que eles identificam o produto em termos de inventário atual e como é que a gente pode automatizar esse tipo, mas é bem possível e a gente faz com câmera e a tecnologia já existe, tá? Não é nada absurdo. Agora, o RFID tem uma outra questão que é em termos de segurança, né? O pessoal usa muito RFID, principalmente em lojas, para aqueles totens que fazem a identificação do sinal, se alguém eventualmente colocou por engano um produto na sua bolsa, eu vou falar por engano, tá? Vai ser identificado e vai ser convidado ao adquirir aquele produto a devolver para a prateleira, porque foi um engano. E é isso. Agora, em termos de segurança, eu não sei o que substituiria o RFID, mas para inventário a gente já tem uma coisa e é assim, não é nada de outro planeta para se implementar. Vai passar a câmera. O ideal é que você, dentro do processo, coloque a etiqueta numa posição tal que ela não varie muito, porque senão você começa a ter problema de produtividade. Não é porque a câmera não pode pegar, mas é que ela não tem que se movimentar muito para poder fazer a leitura de uma posição para outra. Isso você consegue. O próprio solução de A-frame, que você falou, e chama A-frame por causa do formato, né? Quando eles fazem os dispenser do medicamento, até para cigarro usa, né? Eu já vi. Ele passa por uma câmera e aí tira uma foto de cada produto. Para sorter também, né? Você vai fazer a separação, o sorter de consolidação, onde você vai batendo o produto e o sorter vai despejando na caixa, de acordo com cada pedido, para cada loja que tem que enviar o produto, e ele tira foto de cada produto e digitaliza isso. E deixa disponível para quem quiser consultar. Então, tem muita possibilidade de você trazer para sistema esse tipo de informação e validar isso no físico, porque você tem a foto do produto, né? Então, você consegue confrontar uma informação sistêmica com a parte física, que é a foto que foi tirada do item. Cara, a cabeça tá girando aqui, tá girando agora. Agora tá girando aqui. Tiago, é o seguinte, Tiago e amigos, a gente já está com 1 hora, mais ou menos, de transmissão, de bate-papo, e honestamente, assim, você vê, a gente vai conversando, tal, entra um assunto, entra outro, e é bem legal, né? Mas acaba que as pessoas, é normal, as pessoas reservam um determinado horário, tal, isso aqui, e daqui a pouco as pessoas já têm outros compromissos. E então é o seguinte, faça aí, Tiago, por gentileza, as suas considerações, faça aí o encerramento aí, para que a gente possa, e fique à vontade, né? Da sua empresa, eu até colar, tá, isso, show de bola, isso mesmo. Aqui, quem quiser entrar, lá tem o ícone do WhatsApp, vai falar diretamente com a nossa equipe. E se tiver uma dúvida, qualquer dúvida, mesmo que a gente não abordou, porque esse mercado de automação é muito grande, tem N possibilidades aí. Por favor, me consulte, o que eu souber e puder ajudar, eu estou à disposição.
Você está Bom, sediado em São Paulo, a sua empresa está sediada em São Paulo, né? isso, a São gente Paulo está aqui, capital, né? isso, perto do centro, aqui. A gente Certo. fica sediado aqui, a gente está lá no Cubo do Itaú também, participando do ambiente de negócios dele. Até semana passada eu participei de uma outra, um Digital Pitch Data, um vídeo no YouTube para quem quiser assistir, tem bastante material. E quem tiver dúvida com relação ao processo, com relação à tecnologia que quiser utilizar, eu não cobro, tá, gente? Só depois dos primeiros 5 minutos a gente cobra por minuto aí. Tá certo. Pode perguntar, não, eu me disponho a ajudar e se tiver ao meu alcance dentro do pouco que eu conheço, eu estou à disposição. É. Obrigado pelo convite, obrigado para quem está assistindo até agora, que disponibilizou. A gente teve, a gente teve a participação de algumas pessoas, eu vi que uns entraram, saíram, mas eu tenho várias pessoas que já falam, Paulo, ó, eu não vou poder, tal, mas vai ficar gravado, depois eu vou olhar, tal, porque essas pessoas têm muito interesse em automação. Então, fica aqui o contato do Tiago, e eu acho que o assunto, a proposta de hoje era justamente dar um primeiro passo para falar sobre essa parte da automação, Uhum. porque eu acho que é algo que vai acontecer muito mais rápido do que nós imaginamos. Já está Existem. acontecendo. E dentro do nosso universo, dentro do que eu estou vendo, procura mesmo, a gente já teve mais do que dobrou a procura por automação. Então, e a gente tem que se preparar agora, porque a gente tem 3 certezas nessa vida, né, Paulo? E uma delas a gente está vivendo, 2, né? É, Pandemia, impostos e a morte. Então, a gente é, tem que tentar se preparar o melhor possível, com mais qualidade possível para esses eventos, assim. é. Estou vendo aqui o Luiz Moraes. Luiz Moraes é do grupo Jorge Batista, ele está presente também. Ele, que é a Nazária, né? Ele responde pela Hum, área de tecnologia de algumas unidades, tal. Obrigado, Luiz, por estar presente aí. E eu tenho vários amigos nessa parte da tecnologia que estão muito interessados nessas soluções que nós conversamos hoje. Eu mesmo me interessou muito agora. Aí tá conversando, vai puxando uma coisa e a gente vê que tem muita oportunidade de melhorar o desempenho, a segurança das operações, né? exatamente. E, novamente, Tiago, agradeço muito, agradeço a presença de todos. A gente vai estar fazendo aí a edição, né, dessa nossa conversa. Eu acredito que lá até em 40 minutos, 1 hora, já deve estar disponível Você esse vai pôr vídeo a lá no entrada do nosso Jornal canal do YouTube. Nacional, né, no começo, né? Hã? Vai pôr a entrada do Jornal Nacional no começo. Nós chegamos lá ainda, cabeça fria, nós chegamos lá ainda. Aí a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no nosso canal do YouTube e nós viremos ainda com uma próxima conversa. E, Tiago, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Estou à disposição. Semana que vem eu vou estar por aí. Agora você acendeu uma luz que muito me interessa. É Estou à possível que a gente se disposição. encontre, não é certeza, mas é possível que a gente se encontre. Viu? Vamos marcar um café, mas cada um com máscara e 2 metros de distância, por favor. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, obrigado. Boa noite para todos vocês aí. Wanderson, obrigado, obrigado, Luiz. Obrigado a todos os presentes. Divaldo, boa noite. E até uma próxima aí. Valeu, um Até. abraço.